Fala, meus amigos, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Semeando Experiência. Fala, Deu uma meu grande engasgada hoje, hein? amigo. Não vamos... Sem corte essa, Vini. Sem corte. Sem corte. Como é que você tá, Lindão? Eu tô bem, e você? Segundo episódio da segunda temporada, hein? Isso aí. Puxa, como que passa? Season 2. Exatamente. Estou craque, cara. Mas, eu tô muito feliz porque essa convidada, se deixar, a gente já teve como se fosse um podcast já antes de começar, de tantas conversas que nós gravando, tivemos. já dava um episódio. E se eu fosse apresentar ela, já seria outro podcast de tanta coisa legal que ela já fez. E a gente fica muito feliz quando os convidados vêm, porque a gente já falou que muitas vezes a gente tem alguns desafios de trazer alguns colegas, mas eu fico muito feliz. E foi uma indicação de uma convidada, que é a Elza, do Instituto Velho Amigo. Do Instituto Velho Amigo. Então, Elza, nosso anjo. Um beijo para você, Elza. Muito obrigado pela indicação. E muito obrigado também pela Sandra Regina Gomes. Tudo bem, Sandra? Que bom estar aqui com vocês. Tudo bem, tudo ótimo. Eu acho que até a apresentação da Sandra, acho que ela pode se apresentar. Não, ela pode, porque assim, é extenso. Nossa, muito extenso, né? Muito, muito extenso. Olha, Pablo, eu vou te falar uma coisa, assim, às vezes a gente fica com algumas dúvidas, né? Uhum. Por conta da correria da vida, etc., né? De que, olha, continua, não continua, né? Mas quando a gente conhece algumas pessoas tão especiais como ela, exatamente. Né? Renova as esperanças, né? É isso aqui que renova as histórias e saber que a gente continua. Sandra, muito obrigado, Sandra, por você estar aqui, pelo carinho. É uma honra e um prazer. Olha que nós estamos falando de um sábado às 7h30, vou colocar aqui, 7h30. Tá? Chuvoso. Chuvoso, a pessoa está chuvoso. aqui demonstrando seu carinho. Sandra, se apresenta um pouquinho pra gente, quem é a Sandra, fala um pouquinho da sua experiência e também do seu trabalho. Que bom. Olha, é uma oportunidade importantíssima estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer os dois por esse espaço de escuta, de acolhimento, de atenção e de trazer um tema importantíssimo para todos nós, né? Principalmente para esse Brasil que está envelhecendo rapidamente. Então, eu sou Sandra Regina Gomes, tenho 68 anos, sou da cidade de Santos, mas moro aqui em São Paulo. Santos. Santos. Praiana. Que tem grande concentração de idosos. Eu imagino. Sim, por conta das características de Santos, né? Exatamente. É uma cidade acessível e tem programas na prefeitura já, né, tradicionalmente conhecido, que realmente oferecem várias atividades, inclusive na praia, durante a noite, durante o dia. Então, é realmente uma cidade agradável e tem 22% da população que mora em Santos são pessoas com 60 anos ou mais. Então, tenho esse afeto, mas, além disso, eu tenho um compromisso com a população idosa ao longo desse meu trajeto. Sou fonoaudióloga e também tenho o título de especialista em gerontologia pela Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia. É um órgão que dá essa titulação mediante provas, mas, enfim, Sim. É um título importante, eu fico bastante orgulhosa de ser uma gerontóloga. E o que é gerontologia? É o estudo do processo de envelhecimento. Ah, sim. Então, porque tem a geriatria é uma especialidade médica que faz com que trabalhes, né, os médicos abordem a questão da doença. Sim. E o gerontólogo faz toda uma abordagem que tem um outro caráter em relação ao envelhecimento. Então, é muito legal e eu me sinto meio orgulhosa. E desses 68 anos de vida, 35 eu me dediquei à questão do envelhecimento. Então, tenho estudado o envelhecimento, faço hoje doutorado na UniB e com o tema de políticas públicas e de uns bons anos para cá fui referência também dentro da esfera pública em relação aos trabalhos com a pessoa idosa. Que legal. Ô Sandra, e o que te motivou praticamente para trabalhar, né, com a população idosa? Quais foram os desafios que você enfrentou? Qual foi o start? Eu falei, puxa, Pablo, esse aqui foi um caminho que eu segui que eu gostei. Pois é, Pablo, você sabe que tem vários motivos, mas acho que o principal é a questão familiar. Familiar? Né? Porque meus pais morreram muito cedo, né? Sério?
minha mãe com 43, meu pai com 59, e nós ficamos, eu e minha irmã, e que também é uma estudiosa em relação ao envelhecimento, assim, com muita sozinhas, Sozinhas. né? Mas à medida que fomos estudando, ela é assistente social, eu como fono, fomos nos aproximando dessa realidade e cada vez mais se aproximando desse estudo da gerontologia. E quando eu fiz a especialização em gerontologia num curso pequeno, né, do professor Papaléu, grande professor Papaléu, do servidor público daqui de São Paulo. Professor Papaléu. É uma referência, um respeito Sério? que nós temos pelo professor. Ele faleceu há um tempo e aí abriu, né? Eu falei assim, gente, eu descobri, adoro isso e cada vez mais, né? Então, acho que começa com essa questão familiar, depois vai pela questão também profissional. Agora, o que faz com que isso cada vez me envolva mais? Porque requer, é um desafio. Envelhecer bem, que é o desejo de todos nós, né? Com saúde, mas as coisas muitas vezes não acontecem dessa forma, né? Existem questões que acontecem e que não estão no nosso poder, né? E depois é isso. Percebeu-se que o Brasil não está preparado ainda. Esse que é o grande... Mas você sabe que eu acho que eu acabo, né, todos os dias estudando isso em muitos lugares do mundo. E o que eu vejo é que, numa forma geral, pouquíssimos lugares estão preparados. Eu acho que quem está um pouquinho melhor preparado é o Japão, que tem um cuidado já dos seus idosos, a Espanha. Mas, assim, Canadá. você falar num nível geral, assim, se colocar todos num tabuleiro, a porcentagem é ínfima. Pois é, e ainda para o Brasil, que tinha realmente como uma pirâmide constituída de uma base, né, de jovens. Que está invertendo rapidamente. E está virando. E isso precisa... Hoje já não é mais... 50 anos. Hoje não é mais... Não, né? Hoje não é mais. Não, e agora só tem... A tendência é inverter cada vez mais. Então, isso nos pegou totalmente desprevenidos, né? Tipo assim, eu como há 35 anos já tenho falado isso, eu falei assim, é isso. Você não foi tão pega de surpresa, né? Eu avisei, porque isso, a primeira experiência que eu tive foi justamente numa casa de repouso, né? Eu como fonoaudióloga fui atender, e aí já na época eu falei assim, caramba, como tem esse tipo de atitude? Como que coloca um ao lado do outro? Como que faz? Então, já algumas instituições já melhoraram. No entanto, estamos longe. Tem um caminho muito longo, né? E até puxando esse ponto, né? Acho que vai casar muito com a próxima pergunta aqui, né? Do nosso bate-papo amigável. Né? Como é que você enxerga a evolução dessas políticas públicas no Brasil? Olha, vocês vão achar que eu sou muito esperançosa, mas eu tenho esperança mesmo de que a gente consiga, baseados nessas nossas leis. Você como advogado, você sabe, nós somos reconhecidamente, né, de forma até internacional, de nível internacional, o Estatuto da Pessoa Idosa. 118 artigos que o que nós precisamos é aplicar eles, né? Exatamente. Então, 20% a gente garante, o resto, como faz? Nós temos uma política nacional do idoso de 94, nós temos a nossa Constituição Federal, nós temos a Lei Orgânica da Assistência Social de 93. Então, nós temos essas normas legais. Nós temos uma estrutura legislativa bacana. O que precisa é a implementação dessa política, né? E é isso que os outros países não têm. Quando nós apresentamos em reuniões internacionais, nós percebemos isso, a reação deles. Olha, que legal, vocês têm um Estatuto da Pessoa Idosa. E agora nós temos uma Convenção Interamericana dos Direitos da Pessoa Idosa.
de 2015, que é maravilhosa. O conteúdo, quando você lê, você fica surpresa. E ela foi ratificada, mas não foi assinada ainda pelo presidente da República, porque parou no Congresso. Ah, parou no Congresso. Então, agora o resto dos países que compõem, né, essa rede latino-americana já assinaram. Então, são já coisas... são subscritores, né? Já são... Exato. E é tão importante, aí a pergunta que às vezes a gente faz, né? Mas por que mais uma lei? Claro, isso é um compromisso internacional. Isso é muito bem visto, né? Então, enfim, leis nós temos, o que precisamos colocar em prática. Para que a gente coloque em prática, nós precisamos de referências dentro das políticas públicas. O que são políticas públicas? As políticas públicas são os direitos que devem ser afiançados pela população. E aonde estão esses direitos? Na Constituição Federal. Na Constituição. Então, e você... Pode falar, pode continuar, Sandra. E é isso que precisa. Por que emperra? Por que não anda? Por que fica tão difícil de se executar uma política pública, de se implementar? Uma, porque as pessoas, às vezes, que estão à frente dessas referências, de serem cargos de decisão, né? Decisões, eles não têm a questão do conhecimento. E aí fica difícil. Né? Então, eu tenho muito essa visão de que, em termos de legislação, nós somos até bem munidos de boas legislações, né? Sim. Mas eu vejo que nós precisamos ter mais a implementação. E aquela coisa que eu sempre falo, né? Da quebra do paradigma, né? Eu acho que a gente precisa começar a conscientizar os mais novos de que eles vão ter essa responsabilidade com os idosos e de que vai ser um fardo mais pesado. Por quê? Porque vão ter mais idosos do que jovens. Então a gente precisa começar a fazer com que esses jovens eles tenham essa cultura de que eles vão ter essa responsabilidade e de que o Estado ele vai ter que ter mecanismos para auxiliar esses jovens no cuidado desses idosos. Então, é a aplicação da lei. Eu acho que a gente precisa agora descobrir como aplicar essa lei, como em sociedade, civilmente, como que a gente pode ajudar o Estado a aplicar essas leis que já estão aí, né? O que a gente estava falando aqui um pouquinho antes, é o tal do tripé, né? Eu acho que quando a gente fala, isso eu até falei no episódio com a Elza, né? De que o envelhecimento ele tem que ser um tema em que seja a responsabilidade de todos. A começar do próprio ser vivo, de que ele vai envelhecer, então ele tem que ter a responsabilidade sobre a sua saúde. Ele tem que ter algumas responsabilidades. Por exemplo, a gente traz aqui profissionais que ensinam como você, por exemplo, fazer uma previdência, você fazer um planejamento, né, de vida, né, para que você possa, naquele aspecto financeiro, que é muito importante quando você está mais velho, porque você já não tem mais aquela força de trabalho, né? Então você melhora essa questão, né? Outro aspecto em que a gente sempre aborda aqui é a saúde, né? Praticar exercícios físicos. A gente já trouxe aqui um profissional da área da educação física. E qual foi o conselho mais simples que ele deu? Olha, vocês estão indo no mercado, volta com a sacolinha, vem carregando, porque você já está fazendo algum movimento. Se exercita, se né? movimente, né? O recado foi esse, né? Movimente-se. Então, assim, tem esse profissional que já veio aqui. Tem o Dr. Sérgio Tufik que falou sobre como a gente pode melhorar o nosso sono, né? Qualidade. Tem o Dr. Salem que falou sobre obesidades, doenças relacionadas à obesidade, como isso complica com as pessoas mais velhas, porque o metabolismo cai, etc, etc. Então, o canal aqui, o nosso trabalho, ele traz todos esses aspectos, né? E isso é da pessoa. A pessoa também precisa ter essa consciência de que ela precisa se cuidar. Depois, a gente tem o Estado. O Estado, ele tem, né, como fazer essa assistência social. Não só tem como deve, beleza.
E nós temos como familiares e sociedade como também cuidar dessas pessoas. Então, na verdade, é um tripé. É um tripé. Sou eu, é o Estado e é a sociedade civil. E até falando, até Leandrão, complementando o que você disse, até para a cena que a gente estava conversando até nos bastidores, quais são os principais desafios enfrentados hoje nas cidades, né? Para que a gente consiga, até, Sandra, fazer com que a cidade pode ser uma amiga, né, da pessoa idosa. Tanto né? as cidades megalópolis, quanto as cidades menores, né? Que tem diferenças, né, Sandra? O que você acha, Sandra? Então, tem um projeto que se chama Cidade Amiga do Idoso. Uhum. Essa proposta é justamente para que se sensibilize, né, o outro com o processo do envelhecimento da população. Que outro é esse? É o transporte coletivo, são as calçadas, são as ofertas de oportunidades de trabalho, né? São a possibilidade também de você ter sempre unidades próximas da onde você mora, de atividades esportivas, atividades de convivência, letramento digital. Então, todos esses recursos que se constituem uma cidade precisa conversar com a pessoa idosa no sentido de ser amigável. Isto é fácil? Não. São Paulo é uma cidade que desafiadora. Desafiadora. E nós temos um envelhecimento diferente de regiões, são 96 distritos. Se você vai para Grajaú, se você vai para algumas regiões mais Parelheiros, você tem uma expectativa de vida mais baixa, né? Porque são realidades diferentes, anos. Né? Olha que Nossa, loucura. 52 Quando você anos. vai para Pinheiros, quando você vai para os Jardins, chega a 82 anos. E aí, na média, Exato. aí fazem a média, né? Mas tem realidades totalmente diferentes. Aí, por que existe essa diferença? É justamente pelas ofertas. O que você tem? Se você mora na região sul, para você ir para uma unidade básica de saúde, muitas vezes não tem transporte coletivo. É verdade. Que isso a gente escuta das próprias pessoas idosas falando isso. Os trabalhos que nós fizemos em Parelheiros sempre foi muito desafiador. Muito desafiador. Porque tinha, por exemplo, a gente tem aqui, o Pablo ele não acompanha a gente, mas, por exemplo, nós temos tribos indígenas na região de Parelheiros. A gente tem lugares que o acesso que a gente chegava era precaríssimo. Então, assim, dentro de São Paulo, um distrito da cidade de São Paulo, a maior economia da América Latina. É uma região rural. Isso precisa ser considerado. Então, você tem que olhar, você gestor, né? Então, tem as subprefeituras, né? Essa subprefeitura tem que olhar para essa população e uma das questões é você escutar essa população. Por isso que eu sou muito a favor, e eu defendo cada vez mais, os movimentos sociais. A representatividade dessa população nesses locais precisa se ouvir e fazer, atender essas demandas. Então, tem vários mecanismos de ações, de arenas democráticas e participativas. Mas é um desafio, depende muito dessa mobilização. E aí a mobilização leva ao controle social. E esse é um exercício democrático lindo. E que é isso mesmo, na hora que você aperta um gestor, ele não tem outro jeito, tem que fazer. Você sabe, Sandra, você falando isso, me arrepio tudo. Porque o que a gente vê hoje é que as pessoas não estão ocupando o seu espaço de reivindicação. De voz. Não estou falando baderna, de reivindicação. Exatamente. De você cobrar o seu gestor. Porque assim, gente, gestor público, que a gente fala, político, você não pode ter um político de estimação, vocês não podem, não é assim. Vocês têm que ocupar o seu espaço de direito, reivindicar, e aquele político que ouvir ele é aquele político que você vai conceder o seu voto, né? Mas a população, eu vejo, até as mais novas, elas estão perdendo esse espaço de bom debate, de reivindicação. Me parece que as pessoas meio que estão desistindo do debate político, do debate saudável. Não esse debate raso que existe hoje.
mas uma coisa mais aprofundada, uma coisa mais, não sei, eu vejo que a coisa não está indo num caminho bom. E o que isso enseja, né? A desatenção nas políticas públicas. Então a gente começa a ter gestores, por exemplo, que estão mais preocupados em lacrar na internet do que em olhar a sua base de cuidado. Então isso é uma coisa que está muito complicada. Então, assim, hoje o que eu vejo é aquela questão de como é que o gestor público ele vai desvincular daquela coisa do que, eu sou. Não, você não é, você tem que trabalhar, você tem que fazer pelo que você está ali. Não é a sua figura. Você ali representa pessoas, milhares de pessoas. E essas pessoas elas têm que se organizar para cobrar essa pessoa. Não só o político, mas todos aqueles que trabalham, desde o subprefeito, desde a associação ali regional, né? E eu sinto não sei se você sente também. Eu sinto, e eu tive o prazer de ter uma aula com o professor Fábio Comparato, Conder Comparato, um grande jurista, e ele falava exatamente isso. Política não se faz sozinho. E não é política partidária que ele se referia. Exato. É política de direito. Isso nós temos que nos apropriar. E depois, principalmente da pandemia, que nós tivemos um deslocamento em relação a essa questão... Disruptura, eu também acho. Disruptura, melhor ainda, sobre essa questão de se apropriar dos seus direitos. Não podemos abrir mão, porque se não for desta forma, não vamos conseguir mudar isso. E eu acrescentaria ao que vocês estão pedindo para falar uma palavra que é fundamental em relação a tudo isso. É uma palavra só: educação. Se nós trabalharmos juntos e focarmos a questão do envelhecimento, que é a temática do nosso encontro aqui, desde as crianças, os jovens, os adultos, os próprios idosos e idosas, nós temos aí uma geração mais respeitosa em relação ao processo de envelhecimento. E o nosso projeto, ele tem um pouco desse viés. Mas nós tentamos, Leandro, sabe? Sandra, é a difícil. questão da intergeracionalidade é a chave. Sim. E a chave só vira através da educação. É isso. Eu sou filha de professor Paulo Freire. Tive o prazer de fazer alguns momentos de supervisão na época que, justamente na Francisco Morato, que tem ali na descida, tem uma escola onde que nós tínhamos uma sala de alfabetização de adultos. E nesse momento, era o momento que nós tínhamos alguns encontros com ele, com o professor. E eu sou freiriana, de essência. Eu acredito que é isso. Você precisa se informar, você tem que aprender com a tua realidade, conhecer os seus direitos e executá-los. Agora, para isso, não adianta eu sozinha, junto com você e junto com você. Não, nós temos que formar cada vez mais grupos e coletivos, né? Através dessas arenas democráticas, dessas reuniões, de você fortalecer. Porque uma coisa é muito difícil entender, né? Principalmente no caso, as políticas públicas, como que é os bastidores. Como se desenvolve uma política pública, né? Então eu dou aula Quanto difícil há muitos anos falando o que é uma política pública, quem formula, como que faz, quem garante, como que se constitui. Então, todas essas respostas nós temos que saber. Todos nós temos esse direito. E aí, como faz? Não, eu não quero muito. Não quero me envolver. Não quero me envolver. Eu não gosto, eu não acredito mais na política. Nós temos que acreditar. Porque a política é a base de tudo, gente. As nossas leis são feitas com isso. Estamos fazendo aqui para todo o público que exato. Nós estamos fazendo política. E cedendo o nosso tempo, o nosso esforço, o nosso, né? É isso. Então, é lindo isso. Que o poder está na nossa mão. O professor Fábio Comparato fala: política
é técnica e ética. É isso. E a democracia é o poder do povo, não é? É verdade. É Totalmente. o poder do povo. O dia que o povo... E assim, mais uma vez, não é para questão da baderna, de sair quebrando, não é isso. A gente não está falando isso. A gente está falando o seguinte, que o povo ele tem um poder intrínseco, o dia que ele perceber o poder que tem, que de fato o poder não é do judiciário, o poder não é do legislativo, o poder não é do executivo. Eles estão no poder, mas não é deles. O poder ele emana do povo. Verbo estar. Eles estão, é momentâneo. E muda. E muda. E saibam vocês que na cidade de São Paulo, mais de 2 milhões de pessoas idosas, elas são, na sua maioria, ativas, atuantes e têm um papel fundamental na questão do financeiro, econômica. Que ia chegar até nesse ponto. Tem aqui, né? Tá? É super importante isso, Pablo. É muito importante. O poder econômico. Muitas famílias são sustentadas pelos idosos. Sim, sim. Okay? E tem também um poder político. Essa que é a possibilidade de juntos conseguirmos mudar e colocar gestores que entendam. Não gestores que tirem façam piadas. A gente nem vai falar quem são. Não vamos nem entrar no mérito. Essas piadas que são de mau gosto, e desprestigia, desrespeita, faz um deboche em relação ao idoso. Ninguém tem que debochar de segmento nenhum. Né? Da população LGBT idosa, temos que acolher todos nós. População ribeirinha, população quilombola, população negra idosa, população em situação de rua. São muitas vertentes, né? Então, vamos parar de brincar. População, eu estava agora em Brasília, no Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, como referência da pessoa idosa dentro da Secretaria da Pessoa com Deficiência. A pessoa com deficiência no país é mais de 18 milhões. Nossa. 50% são pessoas idosas. Nossa. Então, que já é um drama, é o drama em cima do drama, né? As coisas não podem se fragmentar. A gente tem que falar, todo mundo, o Estatuto do Idoso, no artigo 3º, ele fala, todas as vertentes são importantes. É o trabalho, é a assistência, é a saúde, previdência, o transporte, a habitação, as ruas, os logradouros. logradouros. Então, tudo isso... Iluminação pública, acessibilidade. Exatamente. Tudo. O transporte tão perverso, muitas vezes, é um dos inimigos da pessoa idosa. Então, assim, depois a gente ainda precisa falar da violência. Isso que então eu ia trazer até para você agora, Sandra, sobre a violência, né? Que é um problema sério. Exato. Né? E até uma das coisas que a gente separou para conversar. E como que a gente identifica e combate, né, esse tipo de violência? E até numa extensão um pouco maior, porque acho que você já consegue na sua fala já envolver a questão do etarismo também. Porque eu vejo que isso é um dos maiores problemas que a gente tem que desconstruir. O etarismo. E esse etarismo, ageísmo, idadismo, é tudo a mesma coisa. Tá? Nós usamos muito aqui, né, na gerontologia, idadismo. Tá? E o que é? É o preconceito etário. Esse preconceito, ele veio à tona com mais força na época da pandemia. Justamente. Sim. Vocês lembram dos casos, né? O catavelho, quando os idosos andavam nas ruas, porque não tinha quem fizesse as compras para eles, e as pessoas passavam e falavam, cuidado, vamos passar aqui com o catavelho. Né? Então, todo esse preconceito... E enraizado, né? É enraizado culturalmente, como você colocou, Leandro, isso é real. Nós não temos uma cultura que respeite a população idosa. Nós precisamos ter espaços, né, intergeracionais para voltar
a esse respeito. Mas o idadismo, ele causa o isolamento social, ele causa o Explosão. afastamento, a depressão, né? O caso de alguns suicídios em relação à população idosa tem aumentado. Nossa, tem Em relação a aumentado. isso. Os atropelamentos na cidade de São Paulo, eu fui dar uma aula agora no SESC, falando sobre a mobilidade urbana. E eu, numa pesquisa que eu recuperei recente, 23% da população idosa caminha pela cidade. Caminha. Por isso que o número de atropelamentos aumentou. Aumentou. Então, assim, o tempo do semáforo. Quando o semáforo não respeita o tempo de travessia da pessoa idosa, é uma violência. É uma violência que a gente denomina de violência institucional. Institucional. Então, é importante que existem vários tipos. A violência patrimonial. Gente... Eu moro num bairro que fui conversar com a delegada e a delegada falou, Sandra, esse é muito difícil. Aqui é patrimonial a maior violência. Eu moro em Perdizes. Traz pra gente o que é patrimonial. Pode falar. Não, pode Não, falar. Pode falar. O patrimonial é assim, de várias formas, tá? Então vamos supor, aquele idoso, isso em várias classes sociais, tá? Sim. Não, mas as que são mais abastadas talvez tenham um pouco mais de problema. Mas, por exemplo, o idoso não se movimenta tão bem e ele precisa fazer o saque do seu benefício social, da sua aposentadoria, etc. E ele cede o cartão para algum parente. Sim. E esse parente se apropria de parte desse valor. Isso é um exemplo pequeno, né? E isso você aumenta. Que nem houve na pandemia, eu não sei se esse caso evoluiu ou não, mas de um colecionador de quadros famosos, né? Que a esposa, a viúva, e enfim, a filha deixou ela em cárcere privado para vender exatamente. os quadros. Isso é uma violência patrimonial. Bom, fala porque isso me... é impressionante, porque muitas vezes a pessoa idosa fica em situação difícil, sozinha, diante do interesse dos familiares no seu patrimônio, no seu benefício de prestação continuada, que é esse benefício social, também na sua aposentadoria. Os empréstimos consignados são feitos que a pessoa idosa não recebe a orientação, acaba indo num banco, faz um empréstimo, vai no outro, faz um empréstimo. Precisamos orientar. A própria sociedade civil, a forma como vende os produtos para essa população, a gente tratou desse tema. A gente já tratou sobre esse né? tema. Porque assim é o como que você oferece, né? Porque as pessoas, como você diz, a base não tem muita educação. Então você chega num banco e o banco te informa de um banco ou uma financeira te informa, olha, você tem direito, você tem como ter mais dinheiro, né? Agora, né? Faça um conselho. A pessoa não entende, ela não entende que aquilo vai ser descontado. Às vezes a pessoa contrata esses empréstimos sem nem precisar, porque... E às vezes também, Leandro e Pablo, a questão da família. Da família. Que solicita, olha, está precisando de um carro, está precisando de uma moto. E aí pega aquela questão emocional. Exato. Eu vou dar uma moto tadinho do meu filho, tadinho do meu... Nós que trabalhamos com a questão do envelhecimento, a gente tem o compromisso de manter e garantir a autonomia. Eu decido o que eu quero fazer com o meu dinheiro. Eu decido aonde vou morar a vida inteira. Não preciso... Agora, você precisa ser informado. Então, é isso que sempre é uma campanha que nós fazemos. Eu, como coordenadora, na época, né, fiquei até 2021, orientando, fazendo campanhas. Saiba que você tem direito a esse empréstimo consignado. Você decide, mas você sabe que isso é um desconto imediato da sua aposentadoria. É isso. Então, faça por você. Sim. Né? Exato. Então tem esse tipo de violência, tem a violência psicológica, né? Não, você tá babando, então a gente vai fazer o seguinte, você almoça mais cedo e nós almoçamos mais tarde, depois. Você exclui
você afasta. Você não tem paciência, então tem a questão da audição. Eu, como fono, a gente se preocupa muito, porque a perda auditiva prejudica diretamente a fala. Então é o feedback auditivo que a gente chama. Precisa colocar um aparelho, precisa adaptar esse aparelho para que essa comunicação seja retomada, para que não tenha um clima de irritabilidade, né? Também muitas casas têm, às vezes, 3, 4 gerações ocupando a Nossa, é mesma casa. verdade. E essa é uma questão de relacionamento. Conflitos, O jovem né? aumenta o som, os gritos, as divergências. Tudo isso precisa ser trabalhado, né, através Em todas as gerações. Exato, de um grupo de profissionais que a gente chama de trabalho interdisciplinar. Uhum. Quando a gente está no governo, é intersecretarial. Então, é isso. Não é possível abordar a questão do envelhecimento uma frente só. Então, não é possível. Se você vai fazer uma prótese dentária, que é tão importante, Um exame mastigação, de vista, um exame alimentação, de vista. Exatamente. Uhum. Uma catarata, A um acuidade glaucoma. visual, né? Então, são todos, então, todos os profissionais, eles devem se preparar e conhecer a gerontologia. Isso é importante. Não precisamos tornar geriatras os médicos, mas todos os médicos precisariam conhecer a gerontologia. Por quê? Na hora de abordar, olha, sou cardiologista, vou cuidar aqui da orientação, quero que você faça tais exames, mas não pergunta sobre a nutrição, não quer saber sobre a acuidade auditiva, a acuidade visual, então todos esses Interrelacionado, né? devem ser integrados. E a gente se ressente muito, porque fragmenta, né? Fragmenta. E tudo que fragmenta, ela perde a força, não é de resolução adequada. Então, esse é o grande desafio. Cada um vai puxando do seu jeito. Eu sou da assistência social. Então, se está com problema de saúde, é com a saúde. Não, e aí não quer... Mas é uma forma de também passar a bola, né? Passar o problema, né? É isso. E aí o que acontece? A pessoa idosa vai no lugar, e por isso que nós chamamos isso de violência institucional. Entendi. Né? Então tem a física, tem a violência psíquica, institucional, tem a questão do... E aí tudo converge para o idadismo, que é o preconceito. É o preconceito. Sabe, né? que eu tive que aprender muito com isso, né? Porque nunca me foi ensinado. Eu acho que até isso seria uma questão de ter uma política pública de mais educação, até dos mais novos, para que eles saibam quais as necessidades que essas pessoas mais idosas vão ter, né? Então eu tive sempre falando aqui, vem coisas na cabeça que foram situações muito difíceis, mas, por exemplo, com meu pai mesmo, com o Alzheimer, né? Meu pai chegou num momento em que ele falava que ele estava vendo que tinha, por exemplo, aranha atrás, né? E eu falei, imagina, pai, que aranha? Não tem aranha nenhuma, não tem nada aí. Né? E depois, conversando com os médicos, eles falaram, não nega. Exato. Vai lá, afasta o móvel, finge que matou. É abordagem. Mas você às vezes faz, não é nem... É por desconhecimento. Porque você sempre viu seu pai bem, você fala, mas onde ele tá vendo a aranha, né? Pai, não tem aranha, né? E ele ficava assim, você via que era um medo real, como se realmente tivesse, sabe? Eu até me perguntava assim, será que tem, né? Porque tinha um jardim próximo, né? Que é o lugar onde ele ficou. Ele e a minha mãe conseguiam um lugar que eles ficassem juntos, né? Isso também é um outro desafio, porque geralmente tem casas que só aceitam mulheres, ou enfim. Ou então separam. Isso, e aí eu consegui e uma das coisas que foi assim, que eu tentei fazer, eu não fui perfeito, mas eu tentei respeitar várias coisas deles, foi essa questão deles terem um casamento de 50 anos mais. E como no momento desse eu vou separar os dois? Né? Perfeito. Então, e foi um desafio achar um local, inclusive o local que a gente achou era muito bacana, porque eles tinham, era uma suíte que cabia os dois, né? A cama hospitalar lá dos dois,
E a minha mãe usava cama hospitalar, o meu pai não, porque ela não se locomovia tão bem. Mas tinha um jardim em frente, assim, era um lugar bem gostoso, né? Sim. E ele falava, e teve essa questão dele falar que tinha esses bichos, né? As formigas, etc. Não, tá cheio de formiga aqui. E num primeiro momento a gente negava, mas depois, junto com os médicos, né? Os terapeutas, Você não, recebeu orientação. E adequada. aí eu fui aprendendo, né? Mas como é que você eu imagino o tanto de família que tem, o tanto de problemas que tem. Você sabe que há muitas aulas em cursos de cuidadores de idosos, né? Uhum. E é muito importante isso. E nesses cursos de cuidadores vêm as famílias. As famílias. Então, a orientação familiar, orientação para quem vai cuidar, para saber como que percebe, né? Como lida com isso. Porque o envelhecimento é uma temática nova. A gente não sabe. E, ao mesmo tempo, você quer cuidar bem dos seus idosos, né, do seu pai, da sua mãe, da sua avó, do seu avô, mas você não sabe. E o maior desafio é quando está hospitalizado e tem alta. Então, recebe a alta e você fala, caramba, ele teve um AVC, está voltando para casa. Eu, como fonoaudióloga, fiz muito atendimentos domiciliares. Então, as famílias recebiam aquele homem ou a mulher que teve um AVC, eles voltam diferentes. E você tem que ter uma infraestrutura para isso. Psíquica, financeira, né? E também saber Inclusive em como... cuidado dos familiares, porque Exatamente. é muito difícil para cuidar. É muito difícil, Eu estou porque percebendo que você está emocionado, sabe, Leandro? E é exatamente isso. É uma dor que só quem passa sabe, né? Só quem passou porque já começa do drama de ir para o hospital. Porque o mais 60 não pode ficar sozinho no quarto, então você já tem uma dificuldade, você já tem que fazer uma rede de apoio enorme para poder estar sempre com eles, porque precisa trabalhar, a família precisa trabalhar, o filho precisa trabalhar, a filha precisa trabalhar, mas não pode ficar lá no hospital sozinho. Meu, a gente fazia... É engraçado, porque a gente fazia assim um mutirão, sabe? Para poder não deixar eles desassistidos. Assim, era uma coisa assim gigante. Então envolvia todo mundo. Então, assim, eu fico. Isso porque a gente tinha muito cuidado, muito amor, né? Porque eu não conseguia ver meus pais. E vieram da Bahia, sofreram tanto aqui em São Paulo, chegaram a morar. Não se discute isso, mas aquelas casas em que várias pessoas moram, que tinha só um banheiro para todo mundo, uma dificuldade muito grande. Meu pai foi feirante por mais de 50 anos, então você trabalhar na feira livre de segunda a segunda, sabe? Eu me neguei, no final deles, não dar uma condição digna para eles. Então, só que isso foi muito difícil, você atender tudo isso. Então, eu fico imaginando quem não digo assim que tem um desprezo, mas assim, eu não vou mover uma palha pelo meu pai. Pode acontecer, tem gente que pensa assim. E quem que faz? Então, você sabe que tem na população em situação de rua, idosa, eu trabalhei muitos anos com essa população na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social aqui da Prefeitura de São Paulo. E a gente fazíamos as abordagens, e uma das coisas que eles não queriam mais era ter contato com os familiares. Nossa. E nós fizemos vários equipamentos, a Casa de Simeão, né? Também o Sítio das Alamedas, são espaços onde essa população passou a morar de forma digna. Mas aí só quando eles começavam a melhorar a sua cidadania, né? Que tinham lá fizemos parceria com algumas empresas que eu não vou falar aqui o nome, mas foi muito legal, foi uma experiência maravilhosa. 2 empresas contrataram, aí eles recebiam os olerites, né? Que legal. Eles recebiam o extrato que antes dava, né? Que era o extrato bancário. Sim. Aí, nesse empoderamento, nessa virada de voltar a ser um cidadão,
de direito ter um celular, e na época era um bip. Nossa. Usava. É isso, sabe? Quando você percebe que desta forma a pessoa se ergue e vai em contato com os familiares. Né, em situação de vulnerabilidade, ninguém quer. E aí são essas situações. Teve uma situação triste. Uma vez nós fomos chamadas sexta-feira à noite para ir no Parque da Luz. O guarda estava fechando e ele olhou, tinha um senhor numa cadeira de rodas. Nossa. E deixaram esse senhor lá. Esse senhor foi deixado lá. Isso, no Bom Retiro. Aí nós fotografamos, colocamos a foto dele em todos os estabelecimentos. Ninguém nos procurou. Esse idoso, nós tivemos que colocá-lo num albergue. E ele não tinha escara, ele estava com uma, sabe, até estou vendo Uma aparência a cena, boa, né? uma aparência boa, só que nós perguntávamos para ele qual era o nome. Não sei, ele totalmente demenciado. Então, são situações que você fica mexida e você fala, precisamos ter políticas públicas, precisamos acolher. Esse senhor não precisava e não podia ir para um albergue. Na época, chamava-se esse serviço de albergue. Não precisava. Mas ele foi acolhido, ele foi respeitado e até eu sair, né, desse trabalho, ele continuava lá, totalmente demenciado e ninguém o procurou, não houve de nenhum parente. Né? Eu tive um episódio nesse local que meus pais ficaram de ter um residente lá em que totalmente acamado e que ninguém ia lá vê-lo. E, assim, foi feito comentaram, né, que ele recebia visita esporádica, por exemplo, de um neto, e o neto só deixava os remédios pelo portão. Uhum. Né? Então, ou seja, era de uma família que assistia financeiramente, sim, né, mas não assistia emocionalmente, né? Então, enfim, porque tem vários desafios. Eu não estou julgando a família nem nada, o que faz, mas é um problema, é um negócio complicado. E ainda por cima nós temos várias instituições clandestinas em São Paulo. Tá? Então, bom, para que a gente não fique tão mexido com todas essas histórias, mas sensibilizado sempre, é importante que tenham políticas públicas. Sim. Que tenha um investimento público para isso, que tenha dotação orçamentária para isso. Agora, isso só acontece, se concretiza mesmo, se você tiver uma mobilização social. Por isso, eu peço muito que todas as pessoas que estão nos ouvindo aqui, que entrem em contato com os conselhos municipais da pessoa idosa. Esses são órgãos de representatividade dessa população. Participe. Na Câmara Municipal, se você for de São Paulo, aqui em São Paulo, em todos os locais tem câmaras municipais, todos os municípios. E para esse local tem que ter espaço de escuta em relação às demandas das pessoas idosas. Deve ter alguma comissão, né? A comissão do idoso. Aqui em São Paulo. E aí vai ter os debates, as discussões, né? Exatamente. Ocupem esse espaço público, né? Ocupem esse espaço. Nós estamos na iminência. Ocupem ocupem de uma forma democrática. Participativa. Deixar bem claro isso, né? Não é para ir lá do seu acampamento. Exato. Mas é para você se manter informada do que está sendo discutido. Sim. Né? Então, isso é muito importante. Eu gostaria de deixar aqui um convite a todos e todas que estão nos ouvindo sobre a conferência. Nós estamos na iminência de acontecer a Conferência Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa. Já foi agendado.
Essa conferência vai acontecer 16, 17, 18 de maio. E já a cidade de São Paulo é tão grande que foram constituídos fóruns de direitos pela própria sociedade local. Então, nós tem mais de 23, 25 fóruns, e esses fóruns já estão se mobilizando para fazerem as pré-conferências. E o que é uma conferência? Conferência é para conferir o que essa cidade está fazendo, o que a assistência social está fazendo, o que a saúde está fazendo, o que a Secretaria de Transporte está fazendo, o que a Secretaria de Transporte está fazendo. E ir lá falar sobre quais são as demandas. Ah, mas por que isso? Porque isso vai se constituir um documento que vai ser entregue ao prefeito. E aí o prefeito não vai poder dizer... Que não leu, que não ouviu, que não viu. Eu não sabia. Ah, vocês estão precisando disso? Puxa, eu não sabia. Não, sabe. Sabe, tanto que sabe que está aqui. A última conferência que nós fizemos deu 1.700 pessoas no AMB. Então, é importante que vocês acompanhem a Conferência Municipal da cidade de São Paulo, dos direitos da pessoa idosa. Isso é muito importante, porque é através desse documento que vai resultar, né, nessa entrega do prefeito, que você vai poder cobrar. Seu prefeito, e aí? Porque de 2019, esses idosos que vão participar, todos já foram informados. Olha, a gente precisa ver. Olha, nós pedimos isso, nós pedimos aquilo, pedimos mais centros-dias, mais núcleos de convivência de idosos, precisamos de atendimento domiciliar, precisamos de transporte amigável, mais habitação. E fez o quê? Né? Então, é isso. Essa possibilidade. Por isso que nós vivemos num país democrático. E que bom, né? E que bom. Você disse tudo. E que bom. Né? Porque é possível mesmo. Agora, você só consegue, né? Se envolvendo. Se envolvendo. Mas você sabe que hoje está muito difícil. O envolvimento, de uma forma geral, está muito difícil. Tá. A gente vê aqui no bairro, a gente não consegue se envolver, por exemplo, no tema segurança. Assim, cada um faz a sua segurança, mas, gente, a gente se unindo, a gente consegue e não consegue pedir mais policiamento. Mas assim, eu vejo que as pessoas, principalmente depois da pandemia, elas estão se isolando cada vez mais. Se esfriaram muito. Isso, né, a gente fala muito na igreja. Né? Na igreja. Mas porque a gente não pode desistir. Não pode, tem que lutar. Não pode desistir. É por isso que a gente fala que a igreja ela tem que estar sempre aberta, né? A gente sempre fala isso, né? Para poder ali é um ambiente que a gente tem que estar ali, tem que ocupar aquele ambiente, né? Igual quando você fala das praças públicas, a gente tem que ocupar os locais, a Assembleia, a Casa do Povo, a gente precisa estar professor atento. Paulo Freire fala da palavra esperançar, né? E é diferente de esperança. O esperançar é ir em frente, junto, né? Irmos em frente. Então, tudo isso faz com que a gente se aproprie. Dá muito trabalho. Dá. Isso não é. E quando você ainda não tem o apoio do governo, se não tem as pessoas que entendam dessa temática do envelhecimento, você fala, ai, caramba, mas mesmo assim tem que permanecer. Até uma parte legal, Leandro, que é um assunto importante, é sobre economia, né? A economia prateada. Você sabe que até nesse tema a gente vai ter um convidado muito, muito bacana aqui, que chama, deixa eu só ver o nome dele direitinho, o Célio Ascar. Ele fala sobre economia prateada. Ele vai falar, né, sobre economia prateada, que vai ser um dos próximos convidados. Perfeito. Sobre esse tema, você tem alguma... Super importante. Não é por você chegar aos 60 anos, estar né, garantido pela sua aposentadoria, e que, por sinal, é muito pouca pela grande maioria da população que envelhece, você quer continuar produzindo. Você quer fazer. Então, por isso que vem cada vez mais um trabalho para sensibilizar o mercado, né? As empresas. E ela vai precisar dessa mão de obra. Não tem jeito. Porque não vai ter outro jeito.
Muito. Você vai, E você vai ficar de gerente, filho, até 80 anos. Atendendo os clientes. E Né? Vendendo muito pique. legal. E quando você percebe, né, quando você chega num lugar e você é abordado por uma pessoa mais velha, passa mais Credibilidade, confiança, né? credibilidade. Você gosta, não, como que é esse produto? Ah, é bom, olha, já uso. Sim. Então, aproveitar, né? E olha, tem um documento que se chama Década do Envelhecimento Saudável. Ele nasceu com a pandemia. Ele é a década. Ele foi de 2020 e vai até 2030. Ele fala 4 ações. A primeira ação é combate ao idadismo. A segunda é você ter uma comunidade amigável, mas principalmente aproveitando o potencial das pessoas idosas. A terceira ação é integrar as políticas. E a quarta ação, tão importante, que é garantir os cuidados paliativos. Então, isso é mundial. É mundial. E o Brasil é signatário da ONU nesse aspecto e também da OPAS, que esse documento é da OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde. Então, tudo isso para dizer, nós temos esse compromisso de garantir. E como faz? É sensibilizar os empresários. Eu quero continuar trabalhando, eu preciso também trabalhar. Eu estou com 68 anos, estou aposentada, estou fazendo doutorado na UNB, e os meus colegas eu sou a mais velha da turma, né? Mas eu tenho colegas que são indígenas, estão fazendo doutorado. Então, população LGBT, também lideranças, negros e negras, lideranças fazendo doutorado. E aí eles perguntam, né? E aí, Sandra? Eu fiquei assim, é isso mesmo, fechei a minha casa, fui morar 2 anos na casa de uma amiga em Brasília. E é tudo isso para dizer que tudo é possível. A única questão é que a gente precisa abrir frentes para essas pessoas, né? Para abrir o que você sabe fazer. Ou então, você quer aprender coisa nova? Olha, tem um curso aberto agora de letramento digital. Vamos conhecer? Quer aprender línguas? Tem inglês, francês, né? Você quer ensinar? Nós temos muitos núcleos de convivência que têm as oficinas que são dadas pelas próprias pessoas idosas. O projeto Velho Amigo é um exemplo disso. Exato. Inclusive, a gente espera, né, do Velho Amigo, aquelas pessoas que têm exemplos de vida para vir para cá. Vamos até gravar lá. Né? Gravar lá. Exatamente. Para dar voz para essas pessoas. Né? Isso. Então, é muito importante. Então, quando você tem toda essa integração de ações, né? Você preenche o seu dia, você sai da cama, já fala, não, peraí, eu vou fazer minha atividade física. Não, depois eu vou dar a minha aula de inglês para uma turma de adolescentes. Ou então eu vou aprender com jovens sobre letramento digital. Faz com que o seu dia seja preenchido com todas essas atividades. E você passa a ter um termo que nós usamos muito na gerontologia, um sentimento de pertencimento. Exatamente. Eu acho que essa é a palavra, né? Você está dentro. Você está dentro. Você é um cara que está dentro. Não é falar assim, não, deixa aquela pessoa mais velha de lado, como fala, que é um preconceito, né? É o que a gente fala lá na igreja. É o que a gente fala. A pessoa, eu te dei esse exemplo. Sim. A gente chega lá, eles estão, assim, né? Mas eles estão todos os domingos lá. Sim. Faça sol, faça frio, faça chuva, eles estão lá. Mas eles não estão lá à toa. Eles querem participar, eles querem estar pertencentes ali. Então a gente precisa ter esse olhar. A gente precisa olhar da mesma forma quando a gente fala assim, olha, tá tendo... Uma pessoa está visitando, a gente precisa acolher aquela pessoa que visita, ou então a gente precisa acolher um membro antigo que está voltando, que está retornando. A gente precisa acolher aquela pessoa que está com mais idade ali. A gente precisa ter uma atenção para esse acolhimento, né? Eu, por conta do projeto desse meu olhar, eu já por natural... Você me vê lá no banco do fundo várias vezes. Já me vem né? até pensamentos aqui que você está trazendo. A gente precisa acolher essas pessoas. E aí até pra gente, puxa, se deixar que o assunto vai embora, né, Leandro? Vai. Olha, eu vou falar pra você, Sandra, teve muitos episódios especiais, mas esse episódio
Tem sido muito legal e o Leandro realmente tem se emocionado poucas vezes, né? Poucas vezes. Mas dá licença, pode só, falar, Sandra, pode desculpa, falar. Não, fica à vontade, interromper, fica tranquilo. mas é isso. A gente tem que se emocionar. É, Tem que tocar. Olha, Cora Coralina, a doceira de Goiânia, que escreveu o primeiro livro depois dos 65 anos, né? Maravilhoso. Ela diz: sem tocar o coração das pessoas, você não consegue nada. verdade. Então tem que se emocionar, Uhum. tem que sentir no coração. Por isso que é o nosso, eu sempre penso como quando eu sou gestora, eu já estive nas 3 esferas, eu penso num caminho. Uma amiga minha falava que eu fazia um caminho pelas fissuras, mas um caminho para tocar o coração do gestor. Para aquele que não conhece a questão do envelhecimento, mas que ele sinta a importância dessa questão de se envolver. Não precisa estudar, não precisa saber. Se eu estou ali, eu posso ajudar. Se tem outra pessoa que conheça também sobre envelhecimento, que possa estar ali assumindo o papel, né? Mas tem que se emocionar mesmo. A gente tem que se indignar também. Só desta forma que você vai criando forças para virar a chave. É verdade. Pô, Leandro, acho que a gente passou assim por todos os assuntos Exato. principais, Foi né? demais hoje. Foi muito especial. Se a gente ficasse só em um assunto só, daria muito, muito tempo. Já temos tem o review, né? Tem o retrô. Tem. E agora vai ter a parte 1 e 2, né? Tem convidados aqui que tem história para 1, 2, 3, 4, 10 episódios. E são pessoas tão legais que a gente vai querer que volte. Você sempre pede para os convidados fazerem uma última ponderação. Você quer trazer? Chama dessa vez, vai. A gente sempre pede, Sandra, para que o convidado, no final da nossa conversa, deixe uma mensagem ou para a família, ou para a sociedade, para a sua posteridade. E é um assunto muito especial que você traz. E nós gostaríamos que você pudesse deixar essa última mensagem ou esse conselho, né, para que pudesse ficar registrado por gerações. Eu gostaria de sinalizar como um farol, talvez como uma lanterna. Eu gosto da imagem de uma lanterna. Que a gente possa iluminar o nosso caminho na direção de decidirmos sobre o que queremos para as nossas vidas. Pela nossa existência, nós vamos viver muito. Isso é bom demais, porque a outra possibilidade não é tão boa. Então, vamos cuidar uns dos outros. O meu pedido é que vamos ficar mais atento ao outro. Com a nossa lanterna, encontrar a lanterninha do outro. E com essas 2 luzes, acharmos o nosso caminho de um cuidando do outro. A vida toda. Não é só uma prerrogativa do envelhecimento. É desde o nascimento até o dia que nós morremos. Então, vamos com as nossas lanternas da humildade e de coração juntar-nos para ter uma luz, né, maravilhosa, que a gente possa caminhar juntos, um cuidando do outro. Maravilha. Eu só queria... Você vai fazer encerramento também, porque para mim já foi. Gostaria de agradecer, Sandra, muito obrigado mesmo pelo carinho, por estar aqui conosco, por trazer todo esse conhecimento. Agradecer vocês por estarem assistindo aqui com a gente. Muito obrigado. Nos segue nas redes sociais, dê o like, se inscreva no canal para que esse divulguem, conteúdo possa chegar ao máximo de pessoas possíveis. Galera, um abraço e até a próxima. Até a próxima. Tchau. Muito obrigada.